Super Poker direto da WSOP 50, dessa vez com o Alexandre Mantovani, que vai participar do Tá Na Mão. Cavalito, qual a mão você vai contar pra gente hoje? Eu vou contar uma mão relativamente simples que eu joguei no dia 1 do Bounty. Então tá no blind 300-600 e eu abro as e valete de paus de UTG. Tá, o blind tá 600, eu faço 1.300, todo mundo folda até o Big Blind que dá call. Big Blind é um regular bom. E ele começa a mão com uns 40 blinds. Eu tô grande e eu cubro ele num bounty, né? O que é bem relevante também para como eu vou construir a minha estratégia. E aí bate um flop, dama 10 e 6, com duas de ouros e duas de espadas e uma de ouros, desculpa. E esse é um board que 40 big blinds deep num single raise pot você pode apostar tanto grande quanto pequeno. Tem algumas mãos que vão se beneficiar mais de cada uma das estratégias, mas eu opto por uma aposta um pouco maior. Eu faço 2/3 do pote porque ele vai ter muito draw nesse spot. Ele vai ter rei 9, ele vai ter vala 9, 8 e 9, 7 e 8, 7 e 9. Tipo, vai ser muito difícil ele não ter pelo menos um par nesse board ou uma broca que seja. E flush draws e backdoor flush draws também. Então eu opto pelo sizing maior por esses motivos, para cobrar mais de alguns draws mais fracos que tem no range dele. E também pelo fato que eu cubro ele num bounty, então ele não tem tanto incentivo para jogar um pote muito grande comigo. Então eu já quero começar a colocar pressão nesse range dele, do Big Blind. E ele dá call, então nisso eu fiz 2.100, eu lembro, num pote de 3.200. Então nisso o pote foi para 7.300. No turn dobra a dama e a dama que dobra traz o backdoor flush draw, traz o flush draw de ouros. Aí ele tanca bastante antes da check, assim, ele tanca por mais de 1 minuto antes de dar check. E como ele é um regular competente, ele pensou se essa era uma carta que ele poderia construir um range de lead, provavelmente. Mesmo quando eu aposto 2/3 no flop. Só que eu vou ter as damas mais fortes sempre, eu vou ter overpairs, então desde o flop eu tenho uma vantagem de range considerável e a dama não muda tanto isso. Se a dobra fosse o 10, ele poderia liderar com uma frequência maior. Então ele deu check, e aí eu opto pelo check. Eu vou dar bluff catch em muitos rivers que não conectem com os flush draws e essas coisas, e eu considero que o timing tell dele significa que, tipo, ele tava decidindo mais ou menos se ele joga de lead ou se ele joga de check raise. Isso é uma coisa mais do live, assim, mas eu já tinha jogado com ele no dia anterior e eu já tinha visto ele num spot parecido. Também é uma coisa importante, né? No live você tem uma janela menor para pegar informação, então você tem que aproveitar. E aí no river bate um 3 de paus. Então o board fica dama 10-6, dama 3. E aí ele beta 3.200, então ele beta tipo 40% do pote. E aí fica a minha decisão, né, do que eu vou fazer nesse spot, né? Eu tenho ace high, quando ele usa esse sizing também, ele sabe que eu sei que ele está velho betando alguns 10x dele, pelo menos tipo o valete 10 mais ele pode velho betar com esse sizing, mas o fato de eu ter o valete, de eu ter o as, faz com que eu bloqueie alguns dos ases dos 10 que ele vai velho betar. E cara, ele tem muito draw mesmo que errou. Ele vai ter rei 9 com tipo pelo menos uma de espadas ou de ouros. Ele vai ter vala 9, todas as combinações. Ele vai ter rei vala, todas as combinações. Então, na verdade é só fazer essa matemática na minha cabeça. Ter o vala não me ajuda tanto. Só que por ser de paus, é um combo que fica bem mais fácil da call. E aí eu acabei dando call e ele tinha a valete 9 de ouros, então eu acho que a minha leitura do time tell dele foi bem considerável, assim, sabe? E de qualquer forma eu não vou barrelar com uma frequência tão grande no turn, mas foi legal conseguir montar esse quebra-cabeça num pote relativamente simples, que não é tão grande. Mas muitas vezes eu vejo que a galera interpreta essa questão dos blockers de uma forma incorreta. Ele fala, se eu tenho vala aqui, eu sempre vou foldar. E acabei ganhando um bom pote que me permitiu ganhar algumas bounties depois.